Olá, bem-vindo ao Portal do Conhecimento. Você já teve a sensação de que o dia está passando tão rápido que você não está dando conta do recado? Você já acorda exausto, passa o dia inteiro se arrastando em casa, no trabalho, como se você estivesse carregando uns 10 fardos nas suas costas? Pois é, você não está sozinho. Bem-vindo ao clube, você veio ao lugar certo. Existe uma série de sinais e de sintomas que, na ausência de causas orgânicas que os justifiquem de fato, estão sendo chamados na mídia social de Síndrome da Ascensão Planetária. E o que seria isso, então? Sintomas inespecíficos, mas são sintomas tão frequentes que interferem na nossa vida e na nossa capacidade social e na nossa capacidade de trabalho. Assim, fadiga física, dificuldades de concentração, dores de cabeça, distúrbios do sono, distúrbios da memória, depressão, angústia, ansiedade, irritabilidade, tonteiras e zumbidos podem ter uma causa além daquelas causas orgânicas que normalmente a gente está habituado. Andréia, você é médica? Você acredita nisso de verdade? Então eu vou contar uma historinha para vocês. Em 1952, um físico chamado Otto Schumann comprova cientificamente que a Terra tem um campo eletromagnético situado a cerca de 100 quilômetros acima das nossas cabeças e que nos protege das tempestades eletromagnéticas que vêm do cosmos, como, por exemplo, as emissões solares que causam as auroras boreais e que, no entanto, não nos carbonizam. Pois bem, Schumann, ele conseguiu provar que que a Terra tem um grande coração que pulsa a uma frequência de 7,83 Hz por segundo. E essa vibração, ela seria responsável pelo equilíbrio geofísico e biológico dos seres que existem na crosta terrestre do nosso planeta. Só que na década de 80 se verificou que essa frequência ela praticamente dobrou, ela pulou para 11 Hz e na década de 90 ela passou para 13 Hz. Ou seja, o planeta ele vibrava numa frequência e passou a vibrar numa frequência quase que o dobro da frequência normal. E essa frequência anterior de 7,83 é a frequência, por exemplo, das nossas ondas cerebrais no repouso, quando nós estamos iniciando aquele processo do sono. Ora, alguns cientistas, então, começaram a vincular a possibilidade da alteração dessa frequência do planeta estar associada a alguns fenômenos, porque interferem no nosso campo eletromagnético e, portanto, podem provocar doenças. Isso não tem uma comprovação científica, mas os astronautas, por exemplo, quando eles passam por uma situação de privação da camada eletromagnética nos seus experimentos, eles adoecem e eles são submetidos a um simulador de frequência magnética para ter as suas funções fisiológicas restabelecidas. E esse simulador é conhecido como simulador de frequência ou ressonância Schumann, em homenagem ao Otto Schumann. Ora, se isso é verdadeiro para síndrome de privação magnética, por que o contrário também não pode ser verdadeiro? Por que, por exemplo, o aumento da frequência vibracional não pode estar associado como uma entidade causadora de doenças, principalmente nas pessoas que ainda não se compatibilizaram com esse novo padrão de frequência do planeta?
E vocês acham que o planeta não está sentindo? O planeta, ele está desesperado, tentando se adaptar também a esse novo padrão vibratório que lhe foi imposto. E assim nós temos enxaquecas tsunâmicas, terremotos de instabilidade e de irritabilidade, vômitos de lavas incandescentes das suas entranhas reviradas. Nós sentimos que a Terra ela varre o planeta com os seus acessos de tosse furacônicas, por exemplo. Queridos, vocês têm que entender uma coisa. Nós e o planeta temos exatamente a mesma composição. Temos os mesmos átomos, as mesmas moléculas e estamos cercados de um campo eletromagnético. Ou seja, nós somos um micro desse macrocosmo que é o planeta Terra. Assim, tudo que acontece com o planeta acontece conosco. Tudo que acontece conosco acontece com o planeta, porque nós e o planeta somos um grande e único organismo vivo. Em relação à questão da passagem do tempo, será que realmente os dias agora eles têm menos de 24 horas? Será que isso é uma sensação real? Ao meu ver, isso é uma espécie de alteração da percepção do tempo real, porque nós estamos lentos em relação ao planeta. Ou seja, o planeta, a velocidade de rotação do planeta é a mesma e o dia tem 24 horas. A gente pode confirmar isso através dos nossos relógios. Só que como nós estamos vibrando mais lentamente do que o planeta, que está praticamente taquicárdico nas suas pulsações, a gente tem a sensação de que o dia está muito mais curto e que a gente não está dando conta do recado. Isso, inclusive, foi medido na realidade, tá? Houve experimentos em que se constatou que a sensação que nós temos é a sensação de que o dia passou a ter 16 horas, porque na realidade nós estamos atrasados 8 horas em relação ao planeta. Portanto, não confundam aumento da velocidade de rotação da Terra em torno do seu eixo, que está absolutamente normal, com aumento da frequência de pulsação do seu campo magnético. Isso a gente pode constatar facilmente, por exemplo, e entender em relação à temperatura, que às vezes é uma no termômetro, mas a sensação térmica que se tem é outra, porque depende de fatores externos, como, por exemplo, a presença de umidade e a presença do vento. Agora, como e por que a Terra aumentou a sua frequência vibracional? Isso a gente ainda não sabe de fato, e o que a gente tem é que, se você observar, nós passamos por várias eras geológicas. Talvez nós estejamos, de fato, diante de uma grande mudança. Talvez nós sejamos observadores desse processo todo de mudança de consciência e realmente talvez nós estejamos diante de uma nova era, quem sabe. Agora, como nós podemos fazer para nos habituarmos a esse novo padrão de frequência, para minimizar esses efeitos sobre o nosso organismo? Bom, como profissional da área de saúde, eu primeiro vou dizer a você, procure um médico e passe por uma avaliação clínica e laboratorial rigorosa, porque existem inúmeras doenças endócrinas, metabólicas, neurológicas, psiquiátricas que podem justificar os sintomas a quais eu me referi anteriormente. Agora, na ausência de uma causa orgânica real,
ou mesmo na presença de uma causa orgânica real em que você vá usar os remédios prescritos pelo seu médico, ou seja, todos de uma forma geral podem lançar mão de instrumentos valiosos para que nós nos adequemos a esse novo padrão vibratório do planeta. Por exemplo, o contato com a natureza, o contato com as plantas e os animais nos torna nitidamente pessoas melhores, porque nos trabalham a tolerância e o respeito pelos seres vivos de uma forma geral. Isso vai fazer com que o seu padrão vibratório, do seu campo magnético, ele se eleve. E aí você começa a ficar afinada com o campo eletromagnético da Terra. Uma outra possibilidade seria, por exemplo, o desenvolvimento de atividades lúdicas e criativas, como dança, música e pintura, porque tudo isso sempre leva a um processo de autoconhecimento em que a gente ressignifica valores da vida. Isso, sem dúvida, também aumenta o seu padrão de vibração, porque a cada dia você se reinventa e você está aqui para ser feliz. E buscando a felicidade, você eleva a sua frequência vibracional. Uma outra maneira importante seria, por exemplo, a prática de atividades meditativas. A meditação, seja ela qual for, yoga, tântrica, ayurvédica, enfim, todas as formas de meditação, elas são baseadas em técnicas respiratórias que levam a um relaxamento profundo. Isso vai diminuir a sua frequência de onda cerebral para que você entre em contato com todo um mundo desconhecido e que lhe vai permitir um autoconhecimento e, ao mesmo tempo, eleva a frequência do seu campo vibracional. A meditação, através do movimento dos olhos, mesmo os olhos fechados, através do movimento dos globos oculares para cima, para baixo, lateralizados, realizam uma ordenha manual em estruturas, em glândulas importantíssimas para o nosso metabolismo, como a pineal e a hipófise, e estimulam a liberação de neurotransmissores e de hormônios, como é o caso da melatonina, que vai reger os ciclos fisiológicos do sono, do crescimento e do rejuvenescimento. Assim, através dessas práticas, nos afinamos e nos compatibilizamos com a frequência do planeta e podemos, de forma harmônica e respeitosa, tentar uma vida melhor. Já diziam os filósofos antigos, mente sana, in corpore sano. Quanto à alimentação, há uma máxima que diz que nós somos o que nós comemos. Então, de uma forma geral, se a gente quer aumentar o nosso padrão de vibração, a gente deve procurar uma vida mais saudável que nos dê uma certa sutilidade. Ou seja, a gente tem que, para elevar o nosso padrão de vibratório, a gente tem que diminuir a nossa densidade física. E a alimentação, sem dúvida nenhuma, ela é importante. Uma alimentação diversificada, principalmente à base de frutas, verduras, vegetais, cereais, grãos, carboidratos na medida certa. O grande problema é a proteína animal. Obviamente, quando comemos proteína animal, principalmente de mamíferos, que são exatamente iguais a nós, né? Fisicamente, biologicamente são iguais. Quando você coloca um bife de alcatra no seu prato, na realidade aquilo é quase que um canibalismo. Então, se você puder começar a diminuir a ingestão de carne vermelha, até porque tem
as suas toxinas, rica em colesterol, e que são coisas que para o nosso dia a dia também não fazem bem. Então, por uma questão de consciência, a diminuição da ingesta, primeiro da carne vermelha, depois das aves e por último dos peixes, isso nos levaria a um grau de sutilidade maior e isso elevaria a nossa frequência vibracional de uma maneira mais fácil. Agora, façam isso sem estresse e sem radicalismo. Se você não consegue parar de comer carne vermelha, então faça, mas diminua um pouco a frequência, alterne com os outros tipos de carne. Eu tenho certeza que o seu organismo e o planeta vão agradecer.